Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa semanal dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, sobretudo aqui nesta altura do ano, do verão. O que comer nas férias, o que oferecer aos nossos filhos, como dar-lhes refeições com qualidade, sem comprometer a qualidade. É sobre isso tudo que vamos aqui falar com os nossos especialistas. Temos connosco então a nossa convidada habitual, a nutricionista Helena Canário, e temos também Ana Quintas, responsável por um projeto muito interessante chamado Projeto Vitamimos, de um centro de educação alimentar. Já vamos também falar aqui um bocadinho sobre isto. Depois vamos também conhecer algo muito importante também para as férias. O projeto Estou Aqui, para nós termos os nossos filhos sentirem-se seguros e nós também, enquanto pais, sabemos que eles têm uma pulseirinha que fará toda a diferença nas nossas férias. Doutora Helena Canário, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Comece então por si. Muitas vezes as férias são entendidas pelos adultos como um tempo de excessos, podemos comer tudo aquilo que noutras alturas do ano se calhar também não podemos comer, mas isso quer dizer, em relação às nossas crianças, nós temos que ter algumas preocupações, não é verdade? É verdade, como disse a Sara, nós os adultos somos mais dados a essas questões dos excessos. Provavelmente as crianças, e reporto-me às crianças mais pequeninas, claro, provavelmente não têm tanto essa noção, nem essa consciência do que é que são os excessos ou não. Portanto, esses ainda necessitam de comer com muita parcimónia, com muito rigor, com muita disciplina. Não quer dizer que também tenhamos que ser muito fundamentalistas e muito rigorosos. É natural que em tempo de férias a família se sinta mais descontraída, é um momento de lazer em conjunto, há que aproveitar bem todos os momentos, portanto, relaxar um pouquinho. Contudo, se calhar, não dispersar demasiado e não quebrar demasiado as rotinas, porque se num adolescente ou numa criança mais velha isto pode não ser tão complicado, exato, quando estamos a falar de bebês mais pequeninos, alterar os padrões de sono, alterar as rotinas do dia-a-dia, de uma forma muito brusca, pode realmente depois ser muito mais difícil de regressar ao tempo normal. Portanto, e diria também que em tempo de férias não necessitamos de muito mais, em termos nutricionais, do que necessitamos durante o nosso dia-a-dia, até se calhar durante o nosso dia-a-dia de trabalho, com esforço físico e intelectual. Temos que estar realmente muito bem equipados do ponto de vista nutricional. Se calhar de férias estamos com mais tempo, se calhar dormir mais será exato, uma regra de higiene ótima e que trará certamente também bom sentido de humor a toda a família. Exato. E depois ter cuidado e aproveitar um bocadinho também os recursos da estação. Exato. Não é? Portanto, aquilo que nós temos no verão, as frutas, os vegetais, as saladas, importantíssima a água, portanto, mas depois podemos ir explorando um bocadinho mais eu já lhe estas vou fazer mais umas perguntas também nesse sentido. De qualquer forma, Ana Quintas, tudo isto passa também por educação alimentar, não é? Então, fala-nos um bocadinho, então, o que é esse projeto Mimos? Que vai nesse sentido, não é? De educação alimentar. Olá, obrigada. Sim, a Vitamimos o que faz exatamente é parte da educação alimentar, mas preocupa-se em acrescentar a componente prática da educação alimentar. E aqui é que todas as atividades que nós desenvolvemos proporcionam às crianças colocar as mãos na massa. Portanto, nós envolvemos as crianças e as famílias, há programas em que as crianças participam com a equipa Vitamimos, com as nutricionistas da equipa, e outras em que estão os pais presentes e que também participam. Claro, a componente familiar. Exatamente. Não é? E esta questão de envolver as crianças é extremamente importante, porque elas passam a ser responsáveis e, portanto, a sentir que estão envolvidas no processo. Ao envolver-se no processo, ficam responsáveis e ficam motivadas também para o consumo de alimentos mais saudáveis. E, portanto, nós temos tido aqui uma experiência muito positiva de conseguir que as crianças passem a consumir determinado alimento, alguns artículos que até eram resistentes, e porque é divertido, porque é engraçado, porque sou eu a preparar, já temos esta experiência. Portanto, o que nós fazemos na Vitamimos são estas sessões que têm esta componente prática e temos programas variados. Temos um espaço com uma cozinha num jardim, é um jardim público, é o Jardim da Quinta da Lagoa, em Carcavelos. E aí, aos fins de semana, por exemplo, temos alguns programas em que qualquer pessoa se pode inscrever e que as crianças podem, oportunamente, por exemplo, ao domingo de manhã temos o plantar e cozinhar, e então eles vão à horta, temos uma pequena horta pedagógica, exato, aprendem a cultivar e depois preparam as suas receitas e gulodices e delícias com as hortícolas. Depois temos uma componente também de programas para as escolas, mas não é para esta altura do ano das férias,
Agora estamos com esses programas suspensos. Temos os programas que envolvem grupos escolares, desde da creche, jardim de infância, dos pequeninos, também muito no primeiro ciclo. E temos também alguns programas de férias, de OTLs, quando os pais ainda estão a trabalhar e as crianças têm que estar ocupadas. Também temos a semana em que eles aprendem a cozinhar durante toda a semana e preparam todas as suas refeições. Muito bem. Estávamos aqui a falar, de facto, do verão, não é? Que necessidades é que nós temos? Aqui também um bocadinho para os pais perceberem. Já falámos dos excessos e agora vamos falar das necessidades. O que é que, de facto, o que é que muda aqui no verão? O que é que nós precisamos para termos um verão saudável? Acima de tudo, a temperatura, que normalmente se faz sentir mais quentinha. Este ano tem sido um bocadinho atípico, mas de facto, com mais calor e com mais temperatura, o nosso corpo precisa de estar muito bem hidratado. E acima de tudo as crianças, portanto, normalmente nós ouvimos frequentemente dizer que os grandes grupos que estão em maior risco são de facto as crianças e os idosos. Por diferentes razões e, portanto, uma criança tem um corpo e uma dimensão pequena e, portanto, uma escassa quantidade de água pode colocá-la numa situação de risco. Por isso, a oferta de água deve ser sempre muito frequente para que a criança também se habitue. E água e não sumos ou não outro tipo de bebida colorida. Portanto, e eu estou sempre a reportar-me a uma faixa etária dos mais pequeninos, portanto, abaixo dos 3 anos, por exemplo. Portanto, a água é fundamental, a água é importante para manter o corpo hidratado, mas também é verdade que quando a criança faz xixi ou quando a criança transpira, é a água que ela perde e, portanto, esta água tem que ser reposta. E o mesmo para os mais velhos também. Depois, a questão de vitaminas, e nós no verão temos uma panóplia de oferta de frutas. Frutas também, elas, curiosamente, muito ricas em água, como é o caso da melancia, como é o caso do melão ou da meloa, que são ótimas, são muito saborosas, são frutas da época e com as vitaminas certas para a estação em que vivemos e, portanto, também elas com esta capacidade de hidratação. E depois, como a Ana também falava, a importância da cor, não é? E certamente que as crianças nestas atividades vão podendo mexer elas nas cores e colocando estas diferentes cores e compor os seus pratos, até para os mais pequeninos, embora não tenham, obviamente, tanta destreza ou tanta capacidade, mas se calhar em família, o pai, a mãe, o mais pequenino e a criança maior poderão, efetivamente, num momento de lazer, de descontração, poder elaborar uma ótima refeição, fresca, agradável e, portanto, estar em família. Exatamente. Portanto, e acho que isso é extremamente importante. Ana, e de facto o que é que se sente em relação às famílias? Elas, quando vão procurar, também já terão alguma curiosidade, não é? Mas os pais estão informados, sabem? Ou, de facto, ainda há um grande desconhecimento nesta matéria? As famílias que nos procuram já são famílias que se preocupam, geralmente, e, portanto, já leem muita coisa, estão atentos, já... Às vezes o difícil é passar à prática, passar da informação para o concreto, o real, o dia-a-dia. E, portanto, às vezes há pequenas dicas que se podem dar e ajudar. Depois nós, quando trabalhamos com determinadas instituições, organizações ou escolas, aí sim encontramos famílias que precisam muito de ser ajudadas, portanto, precisam de ser apoiadas. E somos nós que vamos ao encontro nestes contextos socialmente mais desfavorecidos, aí em que particularmente há mais dificuldades do acesso à informação e por isso encontramos os dois. Quem vem ter connosco de imediato já estão muito receptivos, já estão muito atentos. Às vezes, não é? E depois há os outros em que nós conseguimos chegar através de várias organizações e várias entidades e que é preciso, de facto, muita ajuda. Mas, essencialmente, o que é preciso são também dicas muito práticas, coisas muito concretas, coisas muito que facilitem, que simplifiquem a vida das pessoas, porque a pressão já é tão grande no dia-a-dia que depois mais esta responsabilidade, portanto, é, de facto, a ajuda que é necessária. De facto, exatamente. Muito bem, já vamos então partir agora para casos concretos, não é? De que forma é que também para os pais que nos estão a ouvir, de que forma é que eles poderão fazer e simplificar. Mas agora vamos então conhecer um outro projeto, o projeto da pulseira, uma pulseira amiga das crianças e amiga dos pais e que nos vai ajudar um bocadinho a vivermos todos com mais segurança neste verão. Portanto, estamos a falar das pulseiras Eu Estou Aqui. Vamos então ver como funcionam. Podemos já dizer que é um programa de sucesso?
Sim, digamos que é uma marca dentro da nossa instituição, já desde 2012. Em 2017, o ano passado, tivemos cerca de 84 mil pulseiras distribuídas, para nós são números absolutamente avassaladores. Foi pensado este programa para um reforço da segurança de crianças entre os 2 e os 10 anos. E o que é que isto permite? Lá está, com uma pulseira única, pessoal e intransmissível, um contacto muito mais célere e objetivo dos pais, educadores ou tutores com uma criança perdida. E este ano temos o programa aberto, iniciou dia 1 de junho, Dia da Criança, e os dados estarão ativos até 31 de maio de 2019. Portanto, será um ano para termos atenção não só à época balnear, mas ao ano corrente em si, porque as crianças perdem-se em visitas de estudo, em idas ao centro comercial, e para nós não fazia sentido só dedicar isto à época balnear. Pode o pai, educador ou tutor levantar na esquadra da PSP mais próxima e através do site www.estouaqui.mai.gov.pt fazer o pedido. Permite também a diferenciação de pedido individual para pedido grupal. Com essa identificação permite-se garantir de facto um reencontro muito mais célere da criança com os seus pais ou encarregados de educação. Só entre 2012 e 2015 tínhamos uma média de 35 mil a 40 mil pedidos. Este ano pensamos ultrapassar os 83 mil, 84 mil de 2017. Destinam-se a crianças portuguesas, mas também a crianças que estejam a visitar o nosso país. Sim. Isto porquê? Porque o número de emergência associado à pulseira é um número europeu. É o número europeu de emergência, o 112. Portanto, a pulseira funciona nos Estados-membros da União Europeia, mas também para quem nos visita, pais de crianças estrangeiras que nos visitam, podem fazer a ativação, registrando-se no site, para que Portugal continue a ser um país seguro, e neste caso, o terceiro país mais seguro e pacífico do mundo, segundo as estatísticas. Qual é o seu período de ativação? Antigamente fazíamos a ativação só para 3 meses, só para a época balnear. Só que entendemos, dado o sucesso e a adesão das pessoas, não fazia sentido só ter 3 meses de verão, e então decidimos alargar a 1 ano. Portanto, quem faça a ativação este ano, os dados ficam disponíveis até 31 de maio de 2019, a altura em que sairá a versão 2019, portanto, no Dia da Criança, dia 1 de junho, e aí fará a renovação do pedido. Para além deste efeito placebo, digamos, da pulseira, quer para os pais, quer para a criança, isto não significa qualquer tipo de relaxo. É preciso ter atenção, combinar com a criança um sítio, referência para se perder para ir ter àquele sítio. Outras dicas de segurança que temos, a criança usar roupas com cores vivas, não se afastar dos pais, mas de facto, tendo esta pulseira, se perder, as probabilidades de sucesso de reencontro são muito mais felizes e positivas. Desde 2012 temos 3, 4 casos de ativação, o que para nós é exatamente um sucesso. Nós queremos que haja 0, ou se houver 1, já pensamos que todo o processo vale a pena. Foi uma criança que se perdeu na praia de Manta Rota, no Algarve. Apesar de estar perdida, apesar de ver algum pânico à sua volta, quer do nadador Salvador, quer dos outros banhistas, a criança era a mais calma porque tinha a pulseira da PSP, sabia que estava segura e que os pais lhe tinham dito para aguardar junto do nadador Salvador ou da PSP, e de facto o reencontro foi rápido, via 112, porque há o contacto direto do pai que, ao inserir os dados, inseriu o seu número de telemóvel diretamente. Muito bem, então em caso de se encontrar uma criança perdida, o importante é de facto darmos a conhecer, ligar para o 112 e darmos a conhecer o código que está na pulseira. A criança tem esta pulseira, encontra-se perdida, que nas centrais de 112 há diversos operadores da PSP com indicações específicas e com acesso à base de dados que acedem apenas em caso de perda da criança e apenas para ter presente o contacto direto do pai, educador ou tutor, para promover rapidamente o reencontro, com um carro patrulha da PSP rapidamente enviado para o local também. Voltamos agora à conversa com a doutora Helena Canário para concretizarmos então. Já aflorámos aqui um bocadinho quais é que são as necessidades, o que é que se pode fazer, mas agora concretizarmos também para os pais que estão em casa. Vamos imaginar, praia, não é? O que é que os pais, por exemplo, o que é que pode ser prático levar para a praia, por exemplo, a família? Se formos para a praia, o que não é prático levar, se começarmos pela parte por negativa, é que
todos os alimentos que são perecíveis e que se alteram com a temperatura. Por exemplo, um iogurte, provavelmente é um alimento que não é muito seguro levar para a praia. Talvez possa ser substituído por um alimento lácteo, que é muito semelhante em termos de textura e de composição, mas que é um alimento que está preparado e que não necessita de refrigeração e que a criança pode perfeitamente segurar e ingerir esse alimento. Ou fruta. Portanto, os pais podem sempre preparar alguma fruta. Nós sabemos que a fruta, quando é pré-laminada ou cortada, tem tendência a oxidar, não é? Portanto, se quisermos evitar isso e se quisermos ter também segurança, é perfeitamente seguro termos pacotinhos de fruta, por exemplo, que são muito agradáveis, frescas, que os pais podem colocar numa geleira, devidamente acondicionado, e, portanto, a criança pode refrescar-se também ingerindo um pacotinho de fruta. E é muito importante dizer que esses pacotinhos têm fruta, 100% fruta, portanto, sem adição de corantes e conservantes, e, portanto, pode ser uma excelente oportunidade. Ou também alguns vegetais, e a Ana já tinha falado também nessa questão dos vegetais e tentar, no fundo, implementar aqui e reforçar alguns vegetais, nomeadamente tomates cherry, fresquinhos, lavadinhos, cortadinhos em maduros, especialmente se forem para crianças mais pequeninas, para que não se engasguem, e para crianças maiorzinhas, obviamente que cenouras, ripadas, ou courgette, ou outros tubérculos que podem ser igualmente interessantes, coloridos e diferentes, e que podem realmente ser agradáveis de consumir. E depois, por último, muito importante, a garrafinha de água. A hidratação. Portanto, segundo o Instituto de Hidratação, uma criança até aos 2 anos de idade deverá consumir num dia cerca de 1 litro de água. Eu acredito que isto é muito longe daquilo que as nossas crianças fazem, mas os pais devem estar conscientes de que é importante. E, por último, obviamente, que uma boa proteção, um chapéu, um bom protetor solar. E fugir daquelas horas não estar um dia inteiro exposto ao sol. Mas, basicamente, comida mais leve, fresquinha, e depois não invalida que a criança não faça um jantar, se calhar, mais tranquilo, mais completo, e um almoço igualmente. Portanto, as refeições principais devem manter-se, e estas refeições intercalares poderão ser, de facto, mais leves, mais agradáveis e também de acordo com a temperatura do ano. Muito bem. Na Vitamimos também também trocam essas experiências, não é? E dão dicas de receitas também. Como é que funciona? Também temos algumas, no caso das atividades em que estão, por exemplo, durante uma semana e preparam, há todo um menu que é planeado e, portanto, há uma variedade grande de refeições. Nós na Vitamimos temos todo o equipamento que precisamos, mas também ensinamos a preparar refeições mais ligeiras para o ar livre, e também temos no jardim, portanto, muitas vezes o que fazemos é que se prepara na cozinha a refeição e depois comem ao ar livre. E eu apostaria aí nesse momento, que eu acho que as férias têm esta oportunidade, que é para crianças mais problemáticas e mais resistentes à hora da refeição. Exato. É uma oportunidade de lhes dar a refeição ao ar livre, aliviando a tensão, colocando-nos num ambiente diferente, e às vezes é de facto uma forma muito útil de nós resolvermos algumas questões de resistência na hora da refeição. Portanto, fazemos, de facto, algumas coisas muito simples, a preparação das receitas podem ser coisas muito... É sempre com hortícolas, porque nós queremos aumentar, de facto, o consumo. É a vossa aposta. Sim, o mínimo as 5 porções de hortafrutícolas, quando eles começam a introduzir aqui a rotina, os seus hábitos alimentares, isso é muito importante. Portanto, todas as receitas têm sempre, obrigatoriamente, uma variedade de hortícolas, e apostar na variedade e no contacto com alimentos novos. Portanto, é também uma oportunidade. O verão também nos dá uma variedade também boa de, como já disse a Helena, e por isso é aqui apostar na novidade. Portanto, introduzir novidades, os tais palitinhos da courgette, que às vezes é uma coisa que nós cru não temos muito hábito de comer, mas que é ótimo. Como a Helena já falou, acho que é por aí. Pois, e mexer, não é? Manipular e dar-lhes também outras formas e
e outras cores, que são coisas que muitas vezes nós levamos para a praia, não é? Associa-se a E é praia agradável. à bola de Berlim e ao gelado. Mas, Sara, não falámos nisso e acho que é importante. E assim, obviamente que quando falamos em crianças pequeninas abaixo de 2 anos, não estamos a pensar propriamente em Claro. oferecer gelados Exato. ou bolas de Berlim, mas em crianças mais crescidas, obviamente que pode haver um momento em que Claro, se come a bola de Berlim. exatamente. Por exemplo, Matar se o tivermos desejo. que oferecer gelados, que sejam gelado de leite ou gelado de fruta, que são realmente menos calóricos e que são também igualmente refrescantes para a criança. Agora, que se prime não pelo exagero, mas pela parcimónia, pelo equilíbrio, mas também criando aqui alguns momentos agradáveis, Claro. porque as crianças também precisam de ter estes momentos de Exatamente. descontração, digamos, e de vez em quando também saltar uma ou outra regra. Exato. E fazendo as boas escolhas, lá E está, fazendo porque boas dentro escolhas. dos lados, hoje, felizmente, Dentro da também há uma oferta que oferta muito existe. maior, não é? Mesmo de lojas que te oferecem outro tipo de produtos Sem dúvida. agradáveis, frescos, mas que ao mesmo tempo também são mais saudáveis, não é? Sem dúvida. E nós estamos aqui a falar também de crianças, de bebés, mas depois também há grávidas, não é? Também é preciso aqui alguns cuidados especiais, não é? Claro, é assim, durante toda a gravidez os cuidados são sempre especiais. Portanto, desde o início, aliás, um bocadinho antes do início, deveria-se começar a ser especial, acompanhando todas aquelas semanas de gestação, porque estamos, portanto, a formar um novo ser e, portanto, a alimentação é imprescindível. Agora, é natural que num período de calor também à grávida seja muito mais agradável comer comida fresca e agradável. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa ótima, que é um gaspacho. O gaspacho Que é ótimo, é verdade. fresquinho, que sabe lindamente e que pode ser uma coisa que, bem acondicionado, se pode levar, por exemplo, à praia Exato. e tomar à hora do almoço e é agradável. Portanto, no fundo, ir variando um bocadinho, optando pelos diferentes alimentos que também são mais sazonais e devemos tirar partido de todos eles e, no fundo, também dar um pouco de cor à nossa mesa. É, e o gaspacho e outras sopas frias, não é? Porque nós E outras associamos sopas sempre a frias, sopa ao sim, quente, ao não é? quente, que não sabe tão bem, não é? Que no Com verão um muitas dia de vezes as calor. crianças rejeitam pela temperatura e por tudo, não é? Criar assim Um receitas bom também creme mais de cenoura frescas. fresco também é agradável. Portanto, o tomate, então, é ótimo. E é uma forma de, ao mesmo tempo, estar a incutir o hábito por outros tubérculos e outros vegetais e outras hortícolas que são Exatamente. imprescindíveis e que nós temos que, de facto, ajudar a aumentar o consumo. Exatamente. Outros hortícolas, Ana, conte-nos tu. Outras ideias que podemos preparar. Exatamente, conte-nos aqui mais algumas, Sim, mais algumas receitas, sugestões. sim. Uma coisa uma das receitas que nós fazemos com grande sucesso são as pastas de grão. O hummus, exato, mas aqui um hummus. hummus português, uma pasta de grão. Tricolor, em que nós batemos o grão, pode estar pré-cozido, podemos adquirir se não tivermos tempo para demolhar. E então batemos com um fiozinho de azeite, um bocadinho de limão, um dentinho de alho, batido. Fazemos a base do hummus natural. E depois separamos em 3 partes e juntamos um bocadinho de beterraba e fazemos o cor-de-rosa. E depois um bocadinho de coentros e fazemos o verde. E as crianças, mesmo os pequeninos, adoram com o tomatinho cherry, com um bocadinho daquela pasta, habituarem-se à leguminosa, que também é muito importante. E é aqui uma oportunidade. Por exemplo, a pasta do grão para uma entrada. O guacamole com o abacate, portanto, as crianças também é cremoso, é bom, é também muito fácil. Para um snack assim ligeiro. Uma coisa divertida que nós costumamos fazer com os pequeninos, mesmo os de 2 aninhos já conseguem fazer, com a nossa ajuda, é dar-lhes a oportunidade, claro, guiado, porque temos uns descascadores especiais que são muito fáceis para eles utilizarem, e dar-lhes a oportunidade de eles descascarem a cenourinha, uma cenoura inteira. Claro que para os mais pequeninos há que ter o cuidado de se engasgarem, portanto tem que ser um bocadinho mais crescidos. Claro. E espetamos um espeto de madeira na cenoura inteira. E aquilo faz uma espécie de umas roias. É um sucesso. Aquilo para um snack assim simples funciona muito bem. Depois, refeições mais ligeiras para ar livre, piquenique. Os wraps, podem ter recheios. Exato. A salada iceberg é uma salada muito apreciada pelas crianças porque é muito estaladiça, crocante, tem muita água e, portanto, é um bom recheio para o wrap junto com qualquer outro ingrediente que se queira colocar. O pão de pita integral, há um pão de pita integral também bom que se pode rechear até mesmo com a pasta exato, de que é grão, fácil, cenourinha claro. ralada, qualquer outro artículo, um tomate cherry cortado às rodelinhas fininho, que se pode fazer uma sanduíche com o pão de pita, também é simpático. Depois podemos, as próprias sanduíches com um pãozinho de sementes podem ser práticas, se forem compostas, bastante coloridas também por dentro, com as alfaces, os tomates.
Também é uma ideia simpática. Uma coisa que nós ensinamos a fazer às crianças é as empadas. Parece uma coisa muito complicada, mas Exato. nós conseguimos tornar aquilo muito simples, com uma massa que nós lhe chamamos a massa minuto. Conseguimos preparar a massa num minuto, não é preciso rolo da massa. E então fazem umas empadinhas ou umas quiches, portanto, pode ser uma boa base. Já nos deixou a todos com fome. Só E essas receitas podem ser encontradas no site da Vitaminos? Algumas estão, sim. Se não, qualquer coisa também nos enviam um mail e nós damos sugestões. Exatamente. Nós vamos publicando algumas receitas pontualmente. Exatamente, tem estado a passar, portanto, os nossos pais também que consultem e que vão espreitar. Doutora Helena Canário, algum conselho final para os nossos pais terem um verão saudável, tranquilo? Tranquilo e em família é, no fundo, tentar evitar o stress que existe na maior parte do ano. Exato. As correrias que fazemos, muitas vezes, especialmente as mães e os pais também. Portanto, na correria de ter que ir às compras, de ter que ir buscar os melhores ingredientes para elaborar as nossas refeições, pensar que durante as férias, obviamente, tentando procurar dar o melhor aos nossos filhos, não é preciso estar constantemente nessa correria. E, portanto, muitas vezes as tais soluções práticas podem constituir, de facto, aqui uma solução excelente, equilibrada e que vai responder às necessidades, especialmente dos mais pequeninos, que são, de facto, aqueles mais sensíveis e que podem estar um bocadinho mais permeáveis a alguns desequilíbrios. Exatamente. Portanto, calma, descontração e muita aproveita, alegria. não é? Sim, e Muito boas bem, e é com férias. esta dica preciosa que nos despedimos. Tenham um ótimo verão, todos os pais, crianças, que as famílias que nos estão a ver. Muito obrigada aqui no S+. Obrigada.